Olá, boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Muita coisa que eu vou falar aqui hoje é específica do SAT, mas tem muita coisa que é dica de reading. Então, que você vai poder usar para fazer TOEFL, para fazer GRE, para quem é de mestrado. Então, tem muita coisa aí que dá para aproveitar, tá? Então, bora começar a conversar falando aí, então, sobre SAT Reading. Primeiro, a geralzona da sessão. É uma sessão que tem 52 questões. Você tem 65 minutos para ler o texto, os textos, né? Responderem as questões e passarem o gabarito. Lembrem disso, viu, gente? SAT não tem tempo a mais para passar gabarito. Então, o tempo de cada sessão, nessa aqui, por exemplo, 65 minutos de reading, é incluindo o tempo que você tem que passar lá as respostas. Então, já vou começar com a primeira dica. Nunca deixe para passar gabarito no final da sessão, tá? Vai dar problema, para não falar outra coisa. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês vão, a cada texto, passar as respostas. Para mim, é a forma ideal de fazer, tá? Então, terminou o primeiro texto, 10 questões, transfere lá. Terminou o segundo texto, transfere. E vai texto por texto. Eu acho isso melhor do que a outra possibilidade, que seria passar questão por questão. Eu acho que tira um segundinho ali de concentração que acaba te atrapalhando. Então, é melhor você fechar o texto, transferir as respostas. Beleza? Ok. Primeira dica foi essa. Agora, falando aí geralzão da sessão. A gente tem questões de múltipla escolha. São todas de múltipla escolha, não tem nada aberto, tá? Aliás, no SAT, na parte de inglês, não tem nada aberto, redação não existe mais, não tem nada disso. Na parte de matemática, até tem algumas questões que são de resposta livre. Depois a gente vai combinar uma aula aqui de matemática também, para dar uma geral para vocês. Mas, anyways, aqui no reading, então, só questão de múltipla escolha. Todas as questões são de compreensão de texto. Isso é muito importante, gente. Eu ainda vou falar mais para frente aqui na aula, eu ainda vou explicar um pouco mais isso, mas a ideia é, compreensão de texto é diferente de interpretação. Vocês vão esquecer as aulas de literatura aqui no Brasil, que você fica lendo nas entrelinhas e achando aquelas coisas que será que o autor quis dizer com isso? Não. Compreensão de texto você tem que conseguir justificar a sua resposta de acordo com o texto, tá? Então, nada de overthinking, ficar pensando demais, achar coisa ali que não está realmente ali no texto, vai dar a resposta errada, ok? São 5 textos e cada texto tem 10 ou 11 questões. Na verdade, são 2 textos de 10 questões e o resto de 11, né? 5 textos no total. Beleza. Estou passando aqui, eu esqueci que aqui está salvo como PDF. Os estilos de texto. Antes de eu começar a falar dos estilos, eu quero que vocês me contem aqui nos comentários. Quem vai fazer SAT e quem já começou, no caso de quem vai fazer, quem já começou a estudar. Me conta aqui. Quem vai fazer SAT, pode ser esse ano ou ano que vem. E quem já está estudando. Matheus está começando hoje a estudar, beleza. Então, um ótimo pontapé inicial com a nossa aula aqui. Camille vai fazer em outubro. Já se inscreveu? Gente, quem ainda não se inscreveu e pretende fazer, já pode, tá? A Maria Júlia já está estudando, Gabriele começou a estudar a estrutura da prova para entender, para poder fazer o ano que vem. Essa aula vai te ajudar bastante nisso, você está certíssimo. Prepara agora para ano que vem você já chegar pronta para fazer essa prova no primeiro semestre. Então, vamos lá. Quais que são os estilos de texto? Porque são sempre os mesmos. A gente precisa lembrar que o SAT é extremamente padronizado, né? E isso quer dizer, dentro do reading, que os textos, os estilos são sempre os mesmos,
Os tipos de questão são sempre os mesmos tipos, né? Então, por isso que é importante o estudo que eu vou mostrar para vocês aqui como faz, para entender esses estilos, para entender como responder, para entender como achar as respostas. Então, começando pelos estilos de texto. A gente tem texto de literatura, que pode ser, é sempre o primeiro texto, é um texto, tipo, é uma página de um livro. Ela pode ser clássica ou contemporânea, ou seja, texto mais antigo ou texto mais recente. Pode ser de autor americano ou pode ser de world literature, então, de algum autor que escreva em língua inglesa. Dentro dos textos mais antigos, eu noto que eles têm alguma preferência por alguns autores, tipo Jane Austen, né, uns clássicos mesmo. Às vezes acontece de uns que a gente nunca ouviu falar, assim, mas os estilos são geralmente bem parecidos. E é importante também a gente saber sobre a possibilidade dos textos de literatura mais contemporânea, porque pode acontecer na sua prova. Então, às vezes, um livro de 2000 e pouco, de uma história mais recente, eu vejo que eles têm uma certa preferência por uma literatura de autores de fora, quando é mais recente, autores de fora dos Estados Unidos. Então, eu já vi em provas reais do SAT autores africanos, indianos. O texto que eu vou mostrar hoje, a história passada entre Japão e Estados Unidos, no que a gente chama de literatura de diáspora, que é muito aquela ideia de imigrantes e da vida deles no país para onde eles foram e toda essa relação. Eles gostam bem desse estilo de texto. Isso é interessante saber porque faz parte do estudo uma leitura livre também. Vocês lerem livro, lerem literatura, coisas que te interessam. E às vezes é legal vocês terem uma tendência para ler coisas que têm mais chance de cair. Tanto os clássicos. Aliás, eu tenho um post sobre isso no meu Instagram. Eu tenho 2 posts sobre isso. Depois eu puxo eles e coloco o link lá no nosso Discord. Eu tenho 2 posts sugerindo clássicos e eu posso fazer um também sugerindo coisa mais contemporânea, que eu acho que é legal para vocês aprenderem. Mas então a questão é, em textos de literatura, pode ser mais antigo, pode ser mais recente. O que eu noto da maior dificuldade dos alunos em texto de literatura é que é muito sem contexto, né? Porque pensa, é uma página de um livro, então realmente é bem sem contexto. Não tenta dar contexto, sabe? Não tenta ficar, mas o que será que aconteceu antes? Como que chegou aqui? O que será que vai acontecer depois? Não importa. Você só precisa trabalhar com o que está ali, com aquela página do livro que você tem. Todas as suas respostas estão ali. Não tenta extrapolar, que vai dar problema. Beleza? E na parte de vocabulário, especialmente quando são textos mais clássicos, então que usam inglês mais antigo, também vejo muita dificuldade. Se forcem a não ler parando para pesquisar cada palavra. Se você fizer isso, você não vai ensinar para sua cabeça, para o seu cérebro, como entender pelo contexto. Então, depois que leu, respondeu e tal, você quer pesquisar algumas palavras que você não entendeu? Beleza. Mas enquanto você está ali lendo, treinando, não pausa para pesquisar, tá? Isso estou falando aqui no de literatura, mas vale para todos os textos. Não faça isso, senão você vai ensinar errado para o seu cérebro como encarar esses textos, tá? Beleza, então o primeiro tipo de texto é literário. O outro tipo que a gente tem é texto de história, então history texts, que podem ser o que eles chamam de US Founding Document. Então, alguma coisa da época antiga ali dos Estados Unidos, desde guerra de independência, guerra de secessão, eles adoram guerra de secessão, a guerra civil americana, né? Eles adoram também direitos das mulheres, adoram. Então, por exemplo, um ensaio sobre alguma coisa de direitos das mulheres, direito ao voto, direitos civis de maneira geral, então entra aí também segregação,
abolição da escravatura, que entra lá na época da Guerra de Secessão Americana, né? Então, por que eu estou mencionando isso? Eu vejo que eles têm uma preferência por esse período ali histórico, principalmente desde a Guerra de Secessão, a Guerra Civil, então 1800 e tanto. Depois a gente pode até ter uma aula sobre isso, eu adoro falar sobre esse período histórico, eu acho que tem muita coisa que tem reflexo até hoje em dia. Mas, o que é interessante? Eu sempre falo para os alunos pegarem o tema do texto de história que eles estão fazendo. Vamos supor, hoje é dia de você estudar, você pegou um texto histórico lá do SAT para fazer. E ele era um discurso sobre, sei lá, um discurso do Lincoln lá na época da abolição da escravidão nos Estados Unidos. Depois que você acabou de ler, fazer as questões e tal, pega ali 5 minutinhos da sua vida e dá um Google naquele tema daquele texto. Porque vocês vão aprender um contexto histórico rapidinho, não é nenhum estudo profundo, não, tá? Mas vocês vão aprender um contexto histórico que tem chance de te ajudar num texto da sua prova. Porque a gente aqui, como a gente não aprende tanta história americana, às vezes tem algumas coisas que a gente fica boiando, né? Então é legal estudar dessa forma. Depois, eu sempre falo, pesquisas, tanto de vocabulário, de assunto, do que for, é sempre depois que acabou de treinar, tá? Então, acabou de ler, acabou de fazer as questões e tal, dá aquela pesquisada rápida para você criar um repertório ali de conhecimento que vai poder te ajudar em outros textos. Outro estilo de texto que a gente tem também, que é o que eles chamam de social science. Então, textos de economia, de psicologia, sociologia, realmente de ciências sociais, geralmente são textos mais contemporâneos, às vezes falando de uma pesquisa, alguma coisa assim, são textos mais acadêmicos. E temos também os textos de ciências, é o único tópico que tem 2 textos. Os outros todos ali, ó, literatura, um texto só, história, um texto, social science, um texto, e para completar os 5 totais da prova, né, a gente tem 2 textos de ciências. E ciências, biologia, física, química, alguma pesquisa, alguma coisa sobre animais. Então, realmente, em qualquer coisa ali de ciências, vocês vão ter 2 textos desses, beleza? Eu, por exemplo, costumo ter mais dificuldade nos textos de ciências. Principalmente porque textos de ciências, muitas vezes eles falam de alguma pesquisa, algum experimento, e acaba dando nomes de moléculas, nomes de animais, passos da pesquisa que foi feita. Eu, às vezes, fico um pouco distraída e perco o foco do todo. Eu vou explicar isso depois de foco do todo. E isso atrapalha demais. Então, fica aí a dica para textos de ciências. Não se prendam em nomes, coisas muito específicas. Você não precisa terminar o texto sabendo isso, tá? Tô vendo aqui Maria Júlia falando que tem dificuldade no de literatura. Matheus falando de história. A Bruna me falou aqui no privado, literatura e história. Eu acho interessante. Eu sempre falo que eu tenho dificuldade nos mais de biologia, né, de ciências, mas eu sei que a maioria dos alunos tem dificuldade em história e literatura. Especialmente literatura quando é mais antiga, e história, no geral, por causa de conhecimento histórico que atrapalha um pouco, né? Por isso que eu dei aquelas dicas, especialmente no de história, de pesquisar um pouco sobre o contexto e tal, porque o que você aprende hoje pode te ajudar num texto da prova. Óbvio, nunca vai cair o mesmo texto, mas pode cair um texto sobre aquela mesma época histórica, então vai te ajudar um pouco. E eu sei também que a dificuldade acontece no vocabulário, porque tanto em literatura quanto história podem aparecer textos antigos, porque no de história pode ser um ensaio escrito em 1800 sei lá quanto, pode ser um discurso do Lincoln de 1800 e pouco também. Então, tem ali um vocabuláriozinho que acaba atrapalhando, mas sempre lembrar, dá para entender pelo contexto. Você não precisa entender cada palavrinha, beleza? Ok. Agora, sobre a leitura. Primeiro,
Estou impressionadíssima que ninguém me perguntou aqui ainda nos comentários se tem que ler o texto ou não tem. Tem alguém pensando nisso aí? Será que eu leio o texto ou será que eu vou direto para as questões? Ou será que eu leio as questões, leio o texto e depois respondo as questões? Já vou logo falando que quem falar que pula o texto vai levar um... Porque, gente, leiam o texto, tá? Aliás, eu fiz um post hoje no meu Insta sobre a importância da leitura e como os erros que muitos alunos cometem quando leem os textos. E teve uma menina comentando assim, porque eu fico com medo do tempo, uma coisa assim. E aí eu acabo indo direto para as questões. Estou errada? Aí eu falei, tá, errada. Sabe por quê? Você não ler o texto acaba te deixando sem uma noção geral, que vai te atrapalhar muito, e acaba fazendo você gastar mais tempo. Olha só, é contraintuitivo isso, né? Porque muita gente acha que economiza tempo se não ler o texto, só que o que acontece? Se você não lê, você vai entrar nas questões perdidaço. Você vai gastar muito mais tempo para encontrar as informações que você precisa, para entender aquele contexto daquela questão. Então, acaba gastando mais tempo. Vale muito a pena ler o texto antes. É óbvio que não é uma leitura tranquilona, né? Você vai ficar lá bonitão, ai, que interessante esse assunto. Não é isso, não. Leitura desse tipo de texto, eu falo que a gente tem que ler com os 3 pilares em mente. Quais são esses 3 pilares? Primeiro, central idea. Qual que é a ideia central do texto? De que esse texto está falando? Isso é a sua busca principal na leitura. Você tem que acabar de ler o texto sabendo me falar. Qual que é a ideia principal aqui? De que ele está falando? Qual que é o assunto? Ok. Segundo pilar, point of view. Qual que é o ponto de vista do autor? Ele está defendendo algum lado aqui? Qual que é esse lado? Que ponto de vista que é esse? Isso te ajuda muito a entender o que está rolando ali no texto. Terceiro, e na minha opinião, o pilar mais importante, structure, a estrutura do texto. Entender o que cada parágrafo está fazendo ali dentro. Esse parágrafo aqui está dando um exemplo do que falou antes aqui. Esse parágrafo está mostrando um ponto contra tal coisa. Entender, perceber aonde que as informações estão, o que elas estão fazendo ali dentro de cada parágrafo. Então, entender a estrutura do texto, isso é o mais importante. Tanto para te ajudar a focar, então você consegue fazer uma leitura mais direcionada, sabe? Você não está lendo assim, estou lendo o texto. Você está lendo para entender entender esses 3 pilares, sabe? Então, te ajuda tanto nisso, quanto te ajuda a saber voltar com as questões. Isso é muito importante. Eu sei que tem muita gente que tem um certo preconceito em voltar ao texto a cada questão, né? Tem gente que acha que meio que mostra que você não entendeu a leitura, tem gente que acha que gasta tempo. Não, gente, saibam voltar para conferir, isso é super importante. Eu faço isso, eu tenho maior experiência com isso, tem anos que eu trabalho com isso. Sempre que eu pego um texto novo, eu volto, eu leio o texto e depois eu volto com cada questão. Mas eu consigo fazer isso rápido, por quê? Porque eu dei uma primeira leitura geral, eu sei onde que as informações estão. Eu não preciso ficar louca procurando ali dentro do texto. Eu sei o contexto. E, então, eu sei voltar no lugar importante para conferir a minha resposta de cada questão. Então, a leitura, tenham esses 3 pilares em mente, porque você tem que acabar a leitura de um texto sabendo me contar essas 3 coisas, ou se contar essas 3 coisas, né? E não precisa acabar a leitura do texto sabendo a data que aconteceu, não sei lá que ano, o nome do animal que fizeram a pesquisa, sei lá qual, sabe? Detalhes não importam. Você não precisa ficar pausando sua mente nisso na leitura, porque se aparecer algum detalhe em alguma questão, você vai saber onde voltar para conferir. Então, não se preocupe com detalhe na leitura do texto. É uma leitura
geral, ok? Com os 3 pilares em mente. Gravem isso. Eu falo para os alunos para pegar um post-it, anotar Central Idea, Point of View, Structure, grudar na frente de onde vocês estudam e deixar lá para toda vez que vocês forem ler alguma coisa. E isso não é só no SAT, em todas as provas que tenham reading. Toda vez que vocês forem ler alguma coisa, vocês lembrarem dos 3 pilares que importam numa leitura de prova. Beleza? Vamos lá. E aí, tá, como fazer, né? Beleza. O que eu faço agora no reading? Estava falando da importância da leitura, né? Então, você economiza tempo, você entra nas questões tendo mais noção, você tem uma visão geral. Eu falo que você tem uma visão geral do texto, te ajuda até em questão que você acha que não ajuda. Por exemplo, aquelas questões de vocabulário, sabe? Que é só a palavra X na linha 10 significa o quê? Você acha que é só voltar lá na linha 10. Mas se você tem um conhecimento do assunto do texto, você vai conseguir responder melhor, porque você tem noção do contexto, tá? Então, leitura, gente, leiam o texto antes. A ideia das questões de compreensão, falei já com vocês, né? Como que é diferente de interpretação, ou seja, não fica pensando demais, interpretando demais, achando coisas nas entrelinhas, porque não tem nada nas entrelinhas do SAT, nem do TOEFL, nem de nenhuma prova dessas. Eles estão testando uma compreensão simples, assim, se você consegue ler e entender o que está diretamente ali naquele texto. Se você começa a extrapolar o raciocínio, você vai errar. Quando eu estou corrigindo questão com os alunos e eles erram, eu sempre pergunto assim, tá, justifica para mim, né? Tá, você escolheu B, por quê? Mostra no texto aqui. Aí o aluno sempre justifica assim, é porque eu li isso aqui na linha 10, blá, 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 blá. Daí eu pensei que... Acabou. Quando fala eu pensei que... Tá errado. É isso. Esse raciocínio que você não pode fazer, tá? Eu li na linha 10, é isso que está falando, eu vou achar uma opção que está falando a mesma coisa, com palavras diferentes. Só, tá? Não extrapole o raciocínio. Outra coisa, sobre a importância da introdução. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma prova, um practice test mesmo do SAT, e vou mostrar as introduções que todo o texto tem. Mas eu já quero pontuar isso aqui com vocês. Todo texto tem uma introduçãozinha, falando assim, esse texto aqui foi publicado no ano, sei lá, 2008, o autor é fulano de tal, o título é tal, 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 e às vezes eles ainda dão um contextozinho, sabe? Num texto de literatura, normalmente eles dão uma explicada em que cena que vai estar falando. Às vezes num texto de ciências, eles já explicam algum termo que possa aparecer e tal. Eu vejo demais aluno pulando a introdução, porque vocês vão com pressa, né? Tem que ler rápido, tem que fazer tudo com pressa, tarará, e acha que a introdução não importa. Importa demais. Ela te ajuda a criar um contexto no texto, um contexto da história, né? Um contexto do texto, e não entrar perdido na leitura, sabe? Se você lê a introdução, você já sabe sobre o que é, porque vai ter título do texto. Você já sabe se vai ser um texto científico, ou histórico, ou o que for. Às vezes o autor ajuda, principalmente em texto de literatura ou histórico, né? Às vezes a menção do autor te ajuda também a criar um contexto. Então, a introdução, ela contextualiza a leitura para você. Isso é muito importante. Não pulem a introdução. E última coisa do como fazer aqui, que é as paired passages. Eu não mencionei elas antes aqui, mas é o seguinte. Lembram que eu falei com vocês que são 5 textos? A gente tem 5 textos no SAT. Desses 5, um deles vai ser 2. Olha a pegadinha, né? Seguinte, esses 2 são os que a gente chama de paired passages. Ou seja, são 2 textos, são um pouquinho mais curtos do que os outros, mas não é muito, não. 2 textos sobre o mesmo assunto, então eles são relacionados. Às vezes trazendo um ponto de vista diferente, um indo contra o outro, ou tendo ali um completando o outro. Eu vou mostrar ainda uns exemplos aqui para vocês. As paired passages, elas são sempre ou de história ou de ciências, tá?
Então, lembra que eu falei que ciências são 2 textos? Então, pode ser que seja um texto normal e o outro texto de ciências seja paired passages. Ou pode ser que as paired passages sejam o seu texto histórico da sua prova. Acontece dos 2, tá? Que é a coisa mais importante de paired passages? Nunca leia os 2 textos de uma vez. Isso cria uma confusão na sua cabeça que acaba demorando muito mais, você responde um monte de coisa errada, você demora para achar onde estava a informação. Não faça isso. O que você tem que fazer? Você vai ler a primeira passage, então o primeiro texto, você lê, vai lá nas questões, responde tudo que é só sobre o primeiro texto. Beleza. Aí sim, você vai para o texto 2, você vai ler o texto 2 e sempre, quando você lê o texto 2, você já lê aquela leitura ativa pensando, o que esse aqui tem a ver com o outro? Esse ponto aqui está indo contra, esse ponto está a favor e por aí vai. Porque isso te ajuda a não ficar perdido e criar essa noção de qual é a relação entre os 2 textos. Beleza, acabou de ler o segundo texto, aí sim, você vai responder as questões que são só sobre o segundo texto e, por fim, responder as questões conjuntas. Porque sempre vai ter no final 3 ou 4 questões que são relacionando os 2 textos. Eles perguntam diretamente qual que é a relação entre as 2 passages, o que uma vai contra a outra e tal. Então, você vai ter essas questões também, beleza? Então, o mais importante de paired passages é não ler as 2 de uma vez. Lê uma, responde tudo dela, depois lê a segunda, responde o resto. Combinado? Ok. Agora falando sobre como estudar. Gente, para prova padronizada, e aqui, prova padronizada, eu estou falando de SAT, mas serve para TOEFL, serve para qualquer uma dessas. A melhor forma de estudar é fazendo simulados ou fazendo practice tests, de preferência os oficiais. Por quê? É fazendo esses practice tests que você aprende o jeito da prova. Você aprende como que são os estilos de questão, como que você tinha que voltar ali no texto para entender. Então, isso é muito importante. Segunda coisa muito importante, tá até aqui escrito, né? Muito importante. O tal do um pouquinho todo dia. Quem me conhece sabe que eu falo isso sempre. Por quê? Quando eu falo em fazer practice test, eu não estou falando que você tem que sentar sempre e fazer uma prova inteira, ou nem fazer uma sessão inteira de reading. Isso não é o estudo de qualidade. O que você tem que fazer? Diluir esse estudo durante a semana para fazer. Um dia você faz um texto só de reading. Mas, qual que é o segredo? O estudo bom. É aquele estudo que você vai ler, você vai responder as questões, depois você vai nunca, né? O jeito certo de estudar vai nas explicações de resposta, entenda as respostas que você errou, por que você errou, volta ao texto. Eu, inclusive, falo para vocês deixarem abertos 2 arquivos, o da prova, se você estiver fazendo no computador, né? O da prova e o das respostas, um lado a lado com o outro, para você conseguir voltar. Então, na explicação vai estar falando lá, porque na linha 10 falou blá, blá, blá. Você vai voltar na linha 10, vai ler aquele blá, 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 até você entender por que aquilo justificava a resposta lá que você errou, entendeu? Então, esse estudo é o estudo de qualidade, é o que vai fazer você entender a prova e saber como você tinha que interpretar ali a prova. E isso leva um tempinho, né? E é um estudo, que gasta a cabeça. Não é um estudo simples de só certo e errado. Por isso que é importante fazer pouco, mas fazer bem. Se você for tentar fazer 3, 4 textos de uma vez, na hora que você for fazer essa correção, eu te garanto que na segunda correção do segundo texto, você já não está mais prestando atenção em nada. Você não está nem aí. Você já vai estar só no gabarito, certo ou errado. E aí você está desperdiçando, não vale o estudo. Então, mais vale um estudo bem feito, com um texto bem feito, lendo as explicações, do que tentar maratonar sessões inteiras. Montem um cronograma com um pouquinho todo dia. Então, para quem já vai fazer prova esse ano, eu sugiro um reading e um writing, tá? Um reading e um writing todo dia. Um texto de reading, 13 minutos. Um texto de writing,
9 minutos. Mais a correção, isso aí vai dar uns 40 minutos de estudo, 1 hora se você for fazer uma correção muito, muito demorada, assim. Não é nada muito pesado, né, gente? Eu não sou o tipo de professora que sugere que vocês estudem 8 horas por dia, nem nada. Eu acho que 40 minutos, todo mundo consegue encaixar em algum ponto da rotina, né? Então, façam esse planejamento do estudo todo dia, pouco, mais bem feito, tá? Agora, que material usar? Vamos lá. No próprio site da College Board, que é o site oficial, onde você vai fazer a inscrição para a prova e tal, né? No próprio site, eles têm 8 practice tests oficiais, completíssimos, com todas as sessões, com answer explanations, com explicação de respostas muito boas, são bem explicadas. Então, eu sugiro o quê? Separa uns 3 desses para você fazer de simulado mesmo. Então, ao longo do seu estudo, você faz uns 3 simulados inteiros. O resto, você vai quebrar para esse estudo de um pouquinho todo dia, tá? Então, separa dessa maneira. Além disso, a gente tem o Khan Academy. O Khan Academy, para a parte de inglês, o que eu gosto dele é assim, para você pegar, às vezes, um texto para você fazer, um texto extra, mas eu não sou super fã do Khan Academy para reading, porque eu acho que ele tem um algoritmo lá que ele fica focando em que você erra mais e tal, e fica fazendo umas sugestões que acaba te fazendo focar demais em uma coisa e perder o foco de outras coisas, sabe? Então, eu prefiro estudar quebrando as provas da College Board. Essas provas também estão no Khan Academy. Se você preferir pegar elas lá, pode pegar. É só porque eu sou old school. Eu gosto de pegar na College Board, que tem o PDF inteiro, o arquivo. Se você quiser imprimir, você manda o arquivo inteiro imprimir e tal. Mas tem elas no Khan Academy também. Porque o Khan, ele é parceiro da College Board. Foram eles que ajudaram na mudança do SAT em 2016. Eles que ajudaram a formular essa mudança. E eles que ajudaram a formular as questões da prova nova no geral. Então, lá é material oficial. O que tem no Khan Academy de SAT é oficial, tá? Extras para a parte de inglês. Aqui não é nem só falando de reading, para a parte de inglês do SAT. Eu gosto do McGraw-Hill. Esse é o nome da editora. Se você jogar no Google, McGraw-Hill SAT, vai aparecer o livro deles. Ele é mais difícil do que a prova oficial. O que eu não vejo como um problema. Eu acho melhor você treinar com um negócio mais difícil do que treinar com mais fácil e depois ser surpreendido na prova, né? E eu gosto dele porque ele tem explicações de respostas muito boas. Diferente de alguns, tipo o Princeton Review, que é bem famoso também. Eu odeio as explicações da Princeton Review. Eles são cheios de uns macetes, uns negócios que fazem você perder o foco do que é real, do conteúdo, e ficar tentando memorizar uns macetes que eu não acho legal, cheio de nomes, sabe? Não gosto. O McGraw, ele segue muito até o estilo de explicação da própria College Board. Então, eu gosto bastante do material deles. E o College Panda, mas College Panda é writing, tá? A aula de hoje não é sobre writing, depois nós vamos ter uma aula de writing, mas já vou deixar aqui a sugestão. O College Panda Writing do SAT, para mim, é o melhor livro de matéria, de conteúdo do SAT Writing. Ele é separado em capítulos, cada capítulo é um conteúdo que cai na parte de writing, então se você quiser estudá-lo separadamente, fora dos practice tests, super recomendo o College Panda. Beleza? Agora, bora ver uma sessão real, de uma prova real, quer dizer, de um practice test real. Se você está começando a estudar agora, eu recomendo que você não se preocupe muito com o tempo de cara, tipo assim, nas primeiras semanas de estudo. Então, para um texto de reading, que a média de tempo é 13 minutos, você tem mais ou menos 13 minutos por texto para ler e responder. Eu sugiro que você marque do jeito que eu sempre sugiro qualquer exercício de prova, que é, se você, nesse caso, você tem 13 minutos, você vai colocar o seu cronômetro para 10 minutos. Na hora que ele apitar, você coloca mais 3. Por que não colocar os 13 minutos direto? Se você marcar o tempo direto, vai ser uma coisa estilo assim,
você não está ensinando para o seu cérebro o que fazer naqueles 3 minutos. Quando acabam os 3 minutos, vai despertar lá o despertador, né? E tá, o que eu vou fazer agora? Mas se você marca 10 mais 3, na hora que dá os 10, você dá uma acordada no cérebro de tipo, tem que finalizar isso aqui. Então, você ensina, você meio que internaliza, você começa a internalizar o timer para você entender, tipo, seu cérebro entende o que são 3 minutos, o que dá para fazer dentro daquele tempo. Então, a primeira dica é essa, nunca marca o tempo total, marca quebrando o tempo, para você entender. Segunda coisa, não sei se você está fazendo já um negócio que eu falo de ler o texto. Se não, comece a ler o texto, tá? Porque, juro, economiza tempo se você ler o texto. Primeiro, do jeito que eu ensinei aqui hoje. Terceiro, você pode, eu falei aqui o negócio de marcar 10 mais 3, né? O que você pode fazer? Tá falando aqui que sua prova é esse mês, né? A prova de 28 de agosto. Em vez de marcar 10 mais 3, você vai mudar a proporção. Então, você vai começar a marcar 8 mais 5. Depois de uns 3 dias, você vai marcar 9 mais 4. Depois, você vai chegar no 10 mais 3. Isso tudo é uma forma de ir ensinando a sua cabeça a entender o tempo que você tem, tá? Então, experimente fazer isso e ver se funciona. Eu garanto que funciona. É necessária a compreensão do conteúdo da questão ou somente a tradução mental e entendimento do texto já é suficiente para conseguir resolver todas as questões? Eu não sei o que você quer dizer muito bem com conteúdo. Não tem conteúdo no SAT Reading no sentido, assim, de perguntar coisas de literatura, assim, figuras de linguagem, sabe, termos, assim. Não tem exatamente um conteúdo. Todas as questões são realmente de compreensão. Eles estão checando se você consegue ler um texto daquele nível e entender o que estava rolando ali. Só isso, ok? Fazer marcações nas partes que eu achei importante ajuda a entender melhor o texto? Ajuda. Agora, você tem que avaliar se isso atrapalha o seu tempo ou não. Para mim, atrapalha. Pessoalmente, eu me atrapalho no tempo se eu fico tentando grifar. Ou anotar alguma palavrinha, alguma coisa assim. Agora, eu vejo alunos que funciona super bem para eles. Eu lembro que eu tinha uma aluna, 2 anos atrás, que ela não só grifava, como ela fazia umas anotações do lado, assim, enquanto ela ia lendo. Ela não desconcentrava com isso e ela entendia melhor assim e conseguia fazer dentro do tempo. Ótimo. Então, testa o que funciona para você, tá? Porque às vezes o que funciona para um não funciona para o outro. Testa, se você consegue fazer marcação sem se distrair e ficando dentro do tempo, sem problema. Tá, não sabe se eu já falei disso, quais são suas dicas para o texto de história, não consegue entender quase nada. Eu vou repetir aqui o que eu acho importante. Primeiro, não se deixar aprender em vocabulário, quando são textos de história antigos, né, tipo discursos, coisas assim, você não pode, isso vale para qualquer texto também, não é para ficar aprendendo a palavra, você consegue entender pelo contexto, então se força a entender pelo contexto. Segundo, eu tinha falado aqui para todo mundo, depois que você fez o texto, respondeu as questões, conferiu e tal, você fez o estudo normal ali, você vai na internet e vai pesquisar aquele momento histórico daquele texto, sabe? Então, até falei que é um discurso do Lincoln. Você vai lá e coloca lá Lincoln, o ano, às vezes eles deram alguma coisa, assim, era um debate não sei aonde, com isso lá no Google. Por quê? Você vai aprender um pontinho histórico ali que pode te ajudar em algum outro texto histórico, porque normalmente essas são as 2 dificuldades em texto histórico: vocabulário e falta de entendimento, de conhecimento de história americana, né, no geral. Então, conforme você vai treinando os textos e vai fazendo essas mini pesquisas de história, você vai ganhando um repertório que pode te ajudar em outros textos, beleza? Ok, vamos lá, vou mostrar a prova aqui para vocês. Esse aqui é o Practice Test 1. Então, lá na College Board, o primeiro Practice Test disponível é esse aqui. Eu vou mostrar todos os textos para vocês, para quem nunca viu e para quem já viu, o que eu acho importante aqui. Ó, a gente tem aqui, começa com o texto de literatura. O primeiro é sempre literatura, depois a ordem dos outros não é fixa, tá? Varia, mas o primeiro é literatura. Olha só, o que eu estava falando de importante da introdução. Olha essa introdução aqui. Tá dando para vocês lerem? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se melhora. Deixa eu ver.
Acho que tá dando, né? Olha essa introdução. Tá, falou a autora, não é muito famosa, então difícil de alguém conhecer. Fala o título do livro, The Strangeness of Beauty, beleza. Fala a data de publicação, mas fala que o setting, então a história em si, é em 1920. Prestem atenção nisso, tá? Porque pode até ser um texto contemporâneo, no sentido de que foi escrito por agora, mas às vezes a história é antiga. Então, presta atenção. E aqui eles estão dando um contextozinho, né? The setting is Japan, já ajuda, você sabe, beleza. Japão, 1920. E já vai introduzir até algumas personagens aqui. Chie and her daughter Naomi, então a gente tem a mãe e a filha, are members of the House of Fuji, a noble family. Olha como que então você já não entra muito perdida, você vai saber que essas duas personagens são do Japão e elas são parte da família real ou de uma família nobre japonesa, né? Isso é um contexto, gente, que ajuda demais a entender o que vai começar a acontecer aqui. Então, já pensou se você pula isso tudo e cai direto aqui? Você vai ficar assim, quê? Sabe? Então, nunca pulem a intro, beleza? Ok, esse aqui é um texto, então, de literatura. Aí a gente tem as questões aqui. Olha essa aqui, super contexto geral, super central idea, né? Tipo, what happens in the passage. Então, é bem, tipo, ideia geral do texto. Eles gostam muito desse tipo de questão também, developmental pattern. Isso não é só em texto de literatura, tá? Pode vir em qualquer tipo de texto. Mas a ideia de que estrutura, qual que é a estrutura desse texto? Como que ele se desenvolve? Então, começa dando um background histórico e depois desenvolve, sei lá como. Então, isso aqui é uma questão de estrutura. Questão de vocabulário clássica de SAT. Eu sempre falo que, para mim, a melhor forma de resolver questão de vocabulário é: eu vejo aqui, eu nem leio as opções. Eu vou voltar na linha que estão falando, vou ler a frase que essa palavra está inserida, vou entender o contexto, porque aqui tá que directly não é uma palavra difícil, né? Mas vamos supor que é uma palavra que você não sabe o que é. Se você volta e lê o contexto dela, você lê a frase em que ela está inserida, você pode não saber aquela palavra, mas você vai entender o que quis dizer. Sabendo o que quis dizer, aí sim, você vem nas opções e procura uma que fala o que quis dizer. Fica muito mais fácil, beleza? Aí a gente tem algumas questões mais diretas, de alguns pontos específicos do texto. Esse tipo de questão aqui, ó, que eu chamo de paired questions, que pergunta um ponto do texto e depois vem a questão seguinte perguntando, prove, justifique a sua resposta. Então, aqui, vocês têm que achar uma linha ou algumas linhas que justifiquem o que você escolheu na questão anterior. Na verdade, o SAT inteiro, todas as questões são mais ou menos assim, no sentido de que você consegue achar uma linha para justificar a sua resposta. Mas eles têm algumas questões que são literalmente assim. Você dá a resposta aqui e justifica ela na questão seguinte, beleza? Isso aqui, gente, estou usando o texto de literatura como exemplo, mas vale para qualquer texto, tá? Aqui a gente tem o segundo texto, que nesse caso é um texto de social science. Olha só o tema. Money can't buy love. Asymmetric beliefs about gift price and feelings of appreciation. Então, é um texto de sociologia, meio antropologia, assim, né? E sobre dar presentes, são umas coisas bem aleatórias, né? Sobre dar presentes e como que quem recebe pensa do presente, quem deu o presente, o que ele pensou e tal. É até um texto bem interessante. Então, de novo, introdução já te contando muita coisa para você não entrar perdido aqui. Depois a gente... e gráficos. Bom que apareceu esse gráfico aqui para eu mencionar uma coisa. Nunca leiam o gráfico, tá? A gente não tenta ler gráfico. Tipo assim, acabei de ler o texto, aí passei para a próxima página, antes da primeira questão, tem esse gráfico. Você não vai perder tempo lendo, sabe? Givers perceive, blá, 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 e aí lê tudo. Para quê? Você vai ter uma ou duas questões sobre esse gráfico, que vão ser
sobre pontos super específicos dele. Quando você chegar nessas questões, aí sim você volta ao gráfico e procura só o que eles estavam perguntando. Você não vai precisar entender tudo do gráfico, você vai precisar entender um ponto específico dele. Faz assim, senão você perde tempo, beleza? Depois, nesse caso aqui, a gente tinha um texto de ciências. Esse aqui era de biologia, falava sobre DNA. Esse texto é um texto interessante que fala que é sobre DNA e olha a data em que ele foi escrito, 1953. Então, olha como é importante ler essa introdução e saber, tá, é um texto de DNA, mas não é uma visão super moderna de DNA. É a galera de 1950, o conhecimento que eles tinham. Isso ajuda demais a entender o texto, gente. Se você entra, nesse caso aqui, que eu já li 1000 vezes o texto, quem entra nessa leitura aqui achando que é só um texto sobre DNA, com o conhecimento que a gente tem hoje, fica meio perdido em umas coisas que eles falam aqui. Mas, se você lê a introdução, você não fica tão perdido assim, tá? Mesma coisa, tabelas, mesma ideia de gráfico, tá? Você não vai ficar aqui lendo a tabela de cada componente, óbvio. Vai chegar numa pergunta que vai te perguntar sobre um ponto específico, você vem cá e confere, ok? Depois aqui a gente tem um texto histórico, que é um ensaio da Virginia Woolf. Eu adoro esse texto. Eu adoro Virginia Woolf, na verdade. É uma autora que é bem conhecida. Ela escrevia tanto ficção quanto não ficção. Nesse caso, usaram um texto dela de não ficção. E é o texto histórico dessa prova aqui. De novo, olha só. Falou autora, falou data, falou o tema. Woolf considers the situation of women in English society. Então, você não vai entrar no texto perdidão, você vai entrar sabendo que é 1930, a situação das mulheres na sociedade inglesa. Já ajuda bem, né, a não ficar perdidão na leitura. E lembra que eu falei sobre preferências de tema? Esse é um dos temas que eles gostam, Women's Rights, direitos das mulheres. Estilos de questão, os mesmos que eu sempre falo. Olha esse aqui de novo, paired questions. Essa aqui você pega a resposta, essa aqui você justifica a sua resposta. Central claim of the passage. Então, o que ela está defendendo aqui? Então, são sempre os mesmos estilos. Por isso que é importante treinar usando as questões em si. E, nesse caso aqui, por último, a gente tinha paired passages. Nesse caso, eram paired passages científicas. Os textos são sobre space mining. Então, sobre, tipo, uma era de mineração espacial. Eles falam um negócio de explorar elementos em asteroides e tal. E aí, isso aqui são paired passages, tá? São 2 textos de assuntos relacionados com pontos de vista diferentes. Normalmente, os textos têm, no geral, eles se opõem, mas eles têm alguns pontos de encontro. É importante saber perceber isso para responder as questões, tá? E esses eram os últimos. Aqui chega na questão 52 e fecha a sessão de reading, 65 minutos de reading, ok? Com isso, antes disso, na verdade, eu já ia falar que com isso a gente encerra, mas eu queria mostrar uma outra coisa para vocês. Todo texto, toda prova dessas tem o gabarito com respostas explicadas. O que isso quer dizer? Olha aqui, deixa eu compartilhar. Deixa eu aumentar de novo. Olha só, o exemplo daquele texto de literatura que eu tinha mostrado para vocês. Ele não vai simplesmente falar a B tá certa. Ela vai falar explicando que o fulano pediu permissão de tal coisa. Aí explica o que isso queria dizer. Fala a linha que dá a explicação. E fala, inclusive, as respostas erradas. Por que elas estão erradas. Olha o tanto que você aprende com uma questão dessa. Então, esse é o estudo bem feito. É você colocar as answer explanations e entender por que você estava errado nas questões que você estava errado. Isso é o que vai te ensinar como fazer essa prova. Beleza?
para quem, como a Luísa, já vai fazer o SAT agora, em agosto, dá um gás na preparação, então, tipo, né, tentar fazer um reading, um writing todo santo dia, mas não fica loucão, tá? Não precisa ficar desesperado, eu vou fazer simulado 2 vezes por semana, fazer prova inteira. Não, vocês vão queimar largado assim. Então, o importante é manter um ritmo, fazendo coisa todo dia da prova, para você chegar na prova naquele ritmo, sabe? De estar fazendo textos, de estar muito fresco na cabeça, ok? Essa pergunta é um clássico de SAT. Para me inscrever na College Board, o que eu faço na sessão de escola? Não tem a minha, não tem mesmo. Você vai escolher My School is Not Listed. Tem até um código, eu acho que é 0003 ou 0004. Mas mesmo assim, você não precisa saber o código. Você procura lá na lista, tem uma das opções vai ser My School's Not Listed. Essa é a sua opção, porque a sua escola não está listada lá nas escolas né, que eles põem entre as opções. É isso. Aliás, para quem vai fazer inscrição para SAT e está tendo algum tipo de problema, como a Bruna, que está aqui no backstage, tem gente que não consegue passar de um certo ponto na inscrição, ela só conseguiu resolver ligando para lá, tá? Então, se você não está conseguindo de jeito nenhum se inscrever, você vai ligar, tem um número lá na página de inscrição, você vai ligar para eles e eles vão fazer a inscrição por telefone com você, tá? Deixa eu ver aqui, Matheus perguntando, não é uma pergunta específica sobre o reading, mas sim sobre o SAT. Eu termino o ensino médio no fim do ano que vem, qual a melhor data para fazer? Então, se você vai aplicar no fim do ano que vem, quer dizer que você tem que estar com tudo pronto, no máximo até dezembro do ano que vem. Tudo pronto, eu digo as notas do SAT todas prontas, né? Então, sua data limite para fazer é o SAT de dezembro. Mas, como você já está aqui, você já está se preparando, o que é o ideal? Você vai fazer, se você já está engrenado no estudo, você pode até já fazer um agora em dezembro. Mas se não, você já começa a estudar para fazer um no primeiro semestre do ano que vem. Então, você faz o de maio do ano que vem. E depois você faz outro em agosto do ano que vem. Eu sempre recomendo fazer 2 SATs. Eu sei que não é barato, mas é um investimento que vale a pena, faz diferença você fazer 2 vezes. Então, faz um de maio e um de agosto. Você vai estar aí com as notas prontas já no início de setembro, que vai te dar prazo mais do que suficiente para, se você quiser fazer early action, qualquer coisa assim, beleza? Responder mais essas perguntas aqui. Dá para fazer super score? Dá. Super score, gente, para quem não sabe, é quando juntam a nota de uma sessão com a nota de outra sessão de provas diferentes. Então, vamos supor, maio você foi melhor no inglês, agosto você foi melhor na matemática. As universidades pegam só as melhores notas de cada prova, tá? Sobre onde enviar, para onde enviar a pontuação. A gente tem uma aula, inclusive, sobre SAT, que eu falo sobre essa questão do test optional. Claro, você não vai enviar sua nota se não for uma nota boa para aquela universidade. Então, nesse caso, deixa de fora, você fica optional mesmo. Mas, se você tirou uma nota boa no SAT, manda para todas que você puder. Por quê? Essa história de test optional não está muito opcional para quem é internacional, sabe? Eu vi ano passado que fez diferença para vários alunos ter SAT. Então, invista para ter uma nota boa, para você poder enviar para todas as universidades, ok? Gente, agora sim, um beijo para vocês. Vocês sabem que a gente tem o nosso Discord. Ficar com dúvida, quiser conversar alguma coisa, a gente conversa por lá. Muito, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.